o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 20, para a nossa meditação nessa noite, uma palavra muito conhecida, sobre o filho pródigo. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 20. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Glória. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Me ajude num instante de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez te damos graça pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesta casa de oração. Pedimos ao Senhor encarecidamente que através das tuas misericórdias venha o Senhor glorificar o teu nome nesta noite, venha falar com a tua igreja, venha usar esse pequeno vaso nas tuas mãos que de si mesmo não tem nada, Senhor, mas venha sobre nós a graça abundante do teu Espírito Santo para ministrar aos nossos corações a palavra do céu. Assim, Senhor, nós te pedimos e cremos que o Senhor fará misericórdia por nós, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Você que pode, tome o seu assento, e assim que desocupar as suas mãos, mais uma vez glorifique ao Senhor com palmas e glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciarmos a nossa mensagem, eu listei 3 transgressões que o filho pródigo cometeu contra o seu pai. Essa mensagem tem 2 polos. Então vamos primeiro entender quais foram as transgressões que esse filho cometeu, pecando contra Deus e também contra o seu pai. Primeiro, logo de início, nós vemos que esse filho, ele diz ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai, tão amoroso, não repreendeu o seu filho, mas a Bíblia diz que ele repartiu a sua fazenda e deu aquela parte ao seu filho. Primeiro ponto: o filho era digno de ter a sua parte? Não, porque até os dias de hoje
se você vê a situação de repartição de herança, é quando, né, uma pessoa vem a óbito. Então, assim, quando o pai ou a mãe morre, então a herança que eles deixaram é repartida. Suas casas, seus carros, seus bens. Então, esse filho, ao chegar o seu pai e falar a ele: pai, eu quero que o Senhor me dê aquilo que me pertence. Era como se ele estivesse dizendo ao pai dele: pai, eu preferiria que o Senhor estivesse morto, porque me vale mais o que o Senhor tem do que o que o Senhor é. Eu não me importo muito com você ser meu pai, eu estou mais importando com os seus bens. Eu quero o seu dinheiro, pai. Não quero saber se você tem saúde, não quero saber se você está bem, não quero nem saber se você é meu pai. Eu só quero aquilo que me pertence, o dinheiro. Até então esse filho pensava ser isso uma liberdade. E a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6 versículo 2: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então a primeira transgressão que esse filho cometeu foi contra Deus, porque havia uma palavra: honrar pai e mãe. Tem pessoas, né, que já têm uma certa idade, mas ainda tem a graça de ter o seu pai e a sua mãe vivo. Não visita, não liga, não se importa em saber se está bem. Será que você também não está pecando contra este primeiro mandamento deixado pelo Senhor, de honrar pai e mãe? Porque o primeiro mandamento com promessa, que promessa é? Porque os seus dias se prolongarão sobre a terra. Essa é a promessa. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e observarmos se algumas das nossas atitudes não estão condizentes com um filho pródigo. Ser um filho pródigo, às vezes, na ministração, é muito fácil dizer que é aqueles que saíram da igreja. Mas nós podemos estar dentro da igreja e termos atitudes de um filho pródigo. Verdade. Nós podemos aplicar isso também à igreja, porque segundo a Bíblia, em Cristo Jesus nós somos uma família. Será que estamos respeitando os mais velhos dentro da igreja? Será que há respeito? Porque senão nós também estaremos pecando contra a palavra do Senhor. Glória a Deus. A segunda transgressão para a nossa meditação nessa noite é quando o filho pródigo, ao próximo versículo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, a Bíblia vai deixar bem claro que ele ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então ele abandonou completamente a sua casa paternal. Isso aqui é como uma declaração de abandono de fé, de religião. Aí nós entramos na questão dos filhos pródigos que deixaram a casa do Senhor. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 13, vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Viu? A igreja é um corpo só. Quem domina, quem rege a igreja é Jesus Cristo, Ele é o cabeça. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus para estar selado em todo o coração que obedece a sua palavra. Então essa atitude do filho pródigo de se afastar da sua terra, da sua habitação, é a mesma coisa de uma pessoa que foi participante, membro de ceia, do corpo, do sangue de Cristo, mas desprezou, porque desejou um mundo de prazeres, desejou algo além de Cristo. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que participavam das orações, das campanhas de jejum, estavam aqui ministrando a palavra, mas hoje se encontram no mundo. Por quê? Porque encontraram
um desejo no seu coração que era maior do que o desejo de ser submisso a Cristo. Não souberam esperar. Muitas pessoas deixam a igreja porque dizem: as promessas de Deus não se cumpriram na minha vida. Como se Deus fosse obrigado a cumprir no seu tempo. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Moisés quando ele começou seus 80 anos. Imagina Moisés: não, eu quero jovem, eu quero quando eu tiver bastante saúde. Ah, Moisés, você não está preparado, Moisés. Matou um homem, e a Bíblia depois vai dizer que foi o homem mais calmo da terra. Mas até ele ser o homem mais calmo da terra, teve que passar um processo, teve que ser moldado. Você tem que entender que uma bênção fora do tempo se torna uma maldição. Sabia disso? Às vezes você está buscando um dom, você fala: por que Deus não quer me dar um dom? Um dom é uma coisa boa, pastor Lucas. Um dom é maravilhoso. Mas se você não estiver preparado, você pode ter aquele dom e virar um homem soberbo, uma mulher exaltada. Só eu na igreja tenho esse dom. Deus me usa de uma maneira diferente. Está aí o pecado. Começou a queda. E muitas vezes a gente não percebe. Não, eu já vi. Já fiz uma lista. Os melhores pregadores. Estou no top 10. O diabo está bem olhando. Falando: é assim que começa. Quem louva igual eu? Aí o diabo fala: isso, continua. Está certinho. E Deus está lá de cima reprovando esse pensamento, ou essas intenções que passam no seu coração, de se exaltar acima do seu semelhante. Quando na Santa Ceia, você já reparou que coisa interessante, que é a ceia do Senhor? Nós vamos celebrar a ceia este domingo? Agora? Então vai ter a ceia. Se nós tivéssemos aqui um doutor, um juiz, um advogado, mas também poderíamos ter um pedreiro, um empregado doméstico, um mecânico. No mundo existe uma diferença. Esses pagam um salário maior e aqueles pagam um salário menor. Logo, no mundo se entende que essas pessoas têm um pouquinho de mais valor do que essas. Não é assim no mundo? Mas e na igreja? Quem toma a ceia primeiro? Tomamos todos juntos. Não existe distinção para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, não, mas eu tenho um cargo de pastor, você tem um cargo de obreiro. Não, mas eu tenho um cargo de diácono, você de evangelista. Mas Deus trata todos iguais. A mesma oportunidade é para todos. O mesmo Espírito é sobre todos. Mas tem pessoas que estão deixando essa ânsia do filho pródigo tomar o seu coração e começa a fazer birra com Deus, de dizer: eu quero o meu tempo, eu vou partir para longe. O que está acontecendo com muitos? Estão sendo enganados, não estão tendo paciência de esperar as bênçãos do Senhor. O que acontece? Deus entrega uma bênção fora do tempo, e aquela pessoa muitas vezes vira um falso profeta, vira um lobo devorador, porque a gente só vai conhecer um homem ou uma mulher quando a gente der um pouquinho de poder para ele. Às vezes é dar uma obra para ele cuidar, ele esmaga todo mundo. Fala: que isso, irmão? Você era tão humilde. Colocar ele na frente de um trabalho, acabou a humildade, acabou a misericórdia. Agora é olho por olho e dente por dente. Falei agora. Imagina se Jesus tratasse a gente assim. A gente seria fulminado. Era pisar no altar e morrer. Igual o sumo sacerdote em pecado. Porque quem não tem pecado entre nós? Então o filho pródigo, ele abandonou a sua fé, ele abandonou a sua pátria. E isso serve para todos os que abandonaram a casa do Senhor. Você está desligado do corpo de Cristo e o Espírito Santo de Deus não está na sua vida. Doa quem doer essa palavra, porque é a Bíblia que diz que nós somos um só corpo e temos em nós o mesmo Espírito de vida. Logo, quem não está em nós não está mais no corpo, e o Espírito de Deus não está sobre ele. Então as pessoas que deixaram a Deus, que abandonaram a participação da Santa Ceia de Deus, que abandonaram o ministério do altar,
que abandonaram os louvores na casa de Deus, que estão abandonando os dons de Deus, pode ser até dentro da casa de Deus, mas não querem mais exercer. Você está trocando a presença do Espírito Santo de Deus por coisas fúteis. Às vezes um olhar que uma pessoa deu e você não gostou, eu não canto mais que essa pessoa, mas então o que vai fazer? Vai ter que levar um para o céu e jogar um no inferno, porque como é que vai ficar os dois no céu de birra? Não tem como. Vai falar no céu, Jesus vai fazer um muro, vai falar do lado de cá os irmãos, tá, do lado de lá os irmãos, porque os dois não podem se ver, eles brigam demais, não tem como. E o diabo tem uma estratégia que eu sempre gosto de mencionar. Ele faz uma pessoa ser o ofensor. Toda briga tem um ofensor e tem um ofendido. E o ofensor, se ele não reconhecer que ele fez algo errado com o seu irmão, vai para o inferno. Tem que pedir perdão. Ah não, vou pedir lá no meu quarto. Mas o irmão está na sua frente, tá? Então vai pedir para ele. Se ele morasse em outro país, você pedia para Deus. Não tem mais o contato do irmão, Deus sabe. Mas se é possível a reconciliação, tem que ter coragem. Você não teve coragem para errar com o irmão? E por que você se acovarda na hora de pedir perdão? Tem que pedir perdão. Pediu perdão? Então começou bem. Agora o diabo usa que o ofendido muitas vezes se fecha o coração e diz assim: mas foi o fulano que errou comigo, problema dele, aí eu não vou perdoar, vai para o inferno também. Aí imagina vocês dois, a eternidade olhando para o outro: você me ofendeu, você me machucou, você me ofendeu, você me machucou, e o fogo cai comendo todo mundo. Melhor pedir perdão na praça. Acaba com o problema. Então, irmãos, nem o ofensor, nem o ofendido tem parte se não perdoar. A terceira transgressão que o filho pródigo comete é que a Bíblia vai dizer que ele gastou tudo que ele tinha, irmãos. Você sabe qual é o maior bem que nós temos nessa vida? É o fôlego de vida. Isso é uma dádiva de Deus. Verdade. Você já pensou que coisa maravilhosa você acordar, né? E às vezes nós deveríamos acordar dispostos a glorificar a Deus. Nós às vezes acordamos de mau humor. Às vezes a pessoa acorda de mau humor, você volta a dormir, estava melhor assim. Estava melhor dormindo que acordado. Acordou do avesso. Acordou, parece que alisando a ferradura. Fala, não, está errado. Tem que acordar alegre, disposto. Se possível, dar um bondinho, um glória a Deus logo em seguida. Fala, opa, estou com vida, a esperança. E o filho pródigo desperdiçou esse bem que nós temos. Quantos de nós aqui não gastou o seu tempo no mundo? Se Deus puder chegar em você e falar assim: olha, eu vou reaver o tempo que você gastou no álcool, nas drogas, na prostituição, você não ficaria muito feliz? Oh Jesus, meu Deus, eu era tão cabeça dura assim, eu gastei meu tempo com coisas que eram fúteis, não edificavam a minha vida, não me ajudaram em nada. Quem me dera reaver esse tempo para trabalhar para o Senhor, mas você não pode ter ele de volta. É o preço da sua desobediência. Você achou que eu ia falar alguma coisa como, não, Deus vai fazer? Não, Ele não vai fazer, foi você que buscou com a sua mão. Não, mas eu era ignorante. Mas Paulo diz que só de você olhar a criação, você já pode enxergar que existe um Deus. Então você já devia estar obedecendo. Você é culpado, não há nenhum inocente entre nós. E o filho pródigo gastou esse tempo, foi para o mundão do pecado. Salmo capítulo 3, versículo 5, o salmista diz: olha, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você já pensou quantas oportunidades o diabo teve para te matar? Quantas vezes ele foi com uma acusação diante de Deus para tragar sua alma, falar, agora não escapa, ele não escapa dessa vez. E Deus te sustentou, suportou o tempo da tua ignorância, que a Bíblia diz que isso é que Deus fez por nós. Não remiu, não jogou na nossa cara.
Antes de Deus falar assim, quantos anos você tem de crente? Tem pessoas que têm 50 anos, tem 10 anos de crente. Tem pessoas que têm 60 anos, tem 5 anos de crente. Tem pessoas que se converteram um pouco mais cedo, mas já estão aí com seus 20, 30 anos, e às vezes também está com seus 5 anos de crente. Não era para nós estarmos acompanhando essa trajetória, mas nós somos maus, irmãos. Nós pecamos contra Deus. A Bíblia vai até dizer para nós, remindo o tempo, nós temos que aproveitar o tempo, e todo o nosso tempo tem que ser para dar glória ao nome de Jesus. Porque tudo que nós temos é o hoje, e o hoje é um presente de Deus. Por isso que esse tempo se chama presente. O passado não volta mais, o futuro não existe, só existe o agora. Então essa é a dádiva de Deus. Então olha só, primeiramente o filho pródigo peca por desrespeitar o seu pai em vida, querer uma herança que não lhe era devido, fora do tempo. Depois ele se afasta do seu pai, ele despreza tudo que ele aprendeu, sua fé, toda a religião que tinha. Ele tinha os mandamentos, era o judaísmo, eles eram ensinados desde criança. Ele fez tudo isso algo banal. Quero saber, quero curtir a vida, quero fazer do meu jeito. E lembre-se, não só para quem saiu da igreja, mas se nós estamos dentro da igreja, mas estamos resistindo ou silenciando ao Espírito Santo, corremos o risco de também nos tornarmos um filho pródigo. Às vezes a consequência não acontece na mesma hora. Você já reparou isso? Uma vez eu cometi um pecado gravíssimo, eu nunca me esqueci disso. E eu passei a noite quase em claro, pensando, meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? E fiquei pensando, e no outro dia eu dormi, acordei, falei, não aconteceu nada. Achei que um carro ia me atropelar na rua, achei que um cachorro ia avançar em mim, não aconteceu nada. Então tá tranquilo, então estou bem com Deus. Não é assim que funciona. Uma hora a consequência veio, e foi dolorido. E eu aprendi que todo o prazer que o pecado me dava era na minha carne. Era igual comer e dormir. A comida não é boa enquanto está na sua boca. Depois você engole, se alguém te perguntar qual era o sabor, você fala, era bom, mas eu não lembro. Não lembro, ela só é gostosa quando você está mastigando ela. O sono não é bom? É bom. Mas depois que você desperta ou você perde o sono, acabou. Não estava bom? Estava, mas agora você tem que levantar para a vida dos seus afazeres. Você com sede toma água, mas logo a sede não volta. Passageiro, temporal. O pecado é só isso. Enquanto você está lá no pecado, sua carne se sacia. Mas há uma escravidão escondida para a tua alma, não é para a carne somente, para a alma. E aí o preço é mais dolorido. É aí que você descobre que você não deveria ter colocado aquele primeiro copo de bebida alcoólica na sua boca. É aí que você descobre que você não poderia ter ligado a televisão pela primeira vez para tirar os seus olhos depois. É uma luta. Chega que dói. Como é que pode? Largar as redes sociais, parece que o dedo gostava de ficar no Egito, e a Bíblia diz, nem a unha ficará no Egito. E aí você vê que a prisão não é só na carne, é na sua alma. E aquilo vai levando as pessoas até o tempo em que o diabo consegue ceifar a sua vida. Agora é que nós vamos entrar na mensagem. Se você acompanhar o texto, a Bíblia vai dizer que o pai, ele estava esperando o seu filho. Mas como é que pode? O filho desonrou o pai. O pai sabia que ele ia gastar todo o dinheiro. Você acha que o pai, se ele já está desonrando o pai, você acha que o pai falou, né, ele vai sair e vai multiplicar o meu dinheiro? O pai sabia. Ele vai voltar e todo arrebentado, quebrado, falido. E ele tinha ainda a esperança dele voltar, né? Podia ser que ele nem voltasse. Então por que o pai esperava o seu filho
Eu andei pesquisando e existia uma cerimônia em Israel chamada Quetzazá. O que significava essa cerimônia? Quando uma pessoa do meio de Israel, um judeu legítimo, gastava o seu dinheiro com os gentios e saía da comunidade, quando ele fosse retornar, na porta da cidade haviam anciões. Os anciões ficavam lá na porta da cidade, e quando eles avistavam aquela pessoa que foi desperdiçar o seu dinheiro com os gentios, logo começava a cerimônia Quetzazá. Eles envergonhavam aquela pessoa era cortada para sempre da comunidade, não podia mais entrar na sinagoga, não podia mais entrar na cidade. Você não pode morar aqui, você é um imundo, você desonrou seu pai, você desonrou o seu povo, sai daqui. Não podia nem visitar, não, mas eu não vou morar, eu só vou entrar para visitar pai e mãe. Não, você não é bem-vindo, você é uma pessoa não grata aqui. Quando não, a pessoa era apedrejada. Agora você vai entender por que o pai esperava o seu filho todos os dias. E a Bíblia vai dizer que esse pai, ele esperou o seu filho, e quando ele o viu, ele se moveu de íntima compaixão. Aí a pergunta para nós é o seguinte: como que o pai avistou o filho primeiro que os anciões? E aí eu vou te dar a resposta. Quando você convive com a sua esposa, com os seus filhos, eles vão, você está na sala, você não está vendo, aí você escuta assim indo para a cozinha, você fala: é a minha esposa. Você já reparou isso? Às vezes vai pegar uma coisa e começa um barulho assim, fala, é o Juninho. Já reparou isso? Porque o Juninho não sabe pegar uma coisa sem fazer barulho. A minha esposa não sabe andar sem bater o pé. Ou a pessoa vai andando assim, vai arrastando o pé. Aí falou, é a Mariazinha, ela que anda assim. Você não sabe identificar o seu filho, seu marido, sua esposa? O pai de longe, quando estava só a sombra, quando ele viu o caminhar do filho, ele disse: é meu filho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui entra as 3 beneficências que Jesus fez por mim. Você sabe que um ancião, ele não podia correr em público, era uma vergonha. O ancião, ele tinha que andar manso sobre a terra e calmo, com postura. Mas a Bíblia diz que o pai correu, lançou sobre o seu pescoço e o beijou. Era uma vergonha o que o pai estava fazendo, mas o pai estava assumindo a vergonha do seu filho. E é isso que Jesus Cristo fez por mim e por você, porque a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A figura desse pai correndo ao encontro do filho era a mesma figura de Jesus correndo para a cruz do Calvário. Era a mesma figura de Jesus tomando a sua vergonha. Você já parou para pensar que você estava pecando e Jesus estava tomando o seu pecado sobre si? Você estava bebendo e Jesus estava assumindo as chibatadas que você deveria ter levado. Você estava destratando o seu marido, você estava desonrando os seus pais, você estava pecando contra o seu pastor, você estava fazendo coisas vis nesse mundo. E Jesus estava sendo coroado com uma coroa de espinha pelos meus e os teus pecados. Glória a Deus, né? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você tinha um ministério e você caiu e você se envergonhou? E o Quetzazá
que acontecia em Israel, poderia ter acontecido comigo e com você. E Jesus fala: você nunca mais vai dirigir igreja, você nunca mais vai estar à frente de um trabalho, você nunca mais vai voltar a estar em comunhão com o ministério. Mas Ele assumiu a tua vergonha, para que isso não acontecesse comigo e contigo. Ele assumiu a nossa vergonha. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, no plural, e moído pelas nossas iniquidades, no plural. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Além de Deus não ter te expulsado quando você caiu, além de Deus não ter tido vergonha de você quando você pecou, Ele ainda é tão misericórdia, que quando você pergunta: Senhor, olha o estado que me encontro, será que ainda há esperança? E muitas vezes o Senhor te diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Nós não merecíamos ouvir isso. Nós não somos dignos de estar aqui essa noite. Aquele filho deveria ser apedrejado, aquele filho deveria ser morto, deveria ser lançado fora da sociedade. Ele desonrou o bom pai dele. Ele gastou o dinheiro do pai dele, que o pai demorou anos para conquistar, e ele talvez em dias ou semanas acabou com todo o dinheiro. Deveria alguém gritar morte ao filho pródigo. Assim Satanás gritou morte a mim e a você diante do Pai. Mas Jesus disse: Pai, eu assumo, aleluia, a vergonha deste homem, eu assumo a imundícia desta mulher, porque eu amo, Pai. E mesmo você de longe, quantos saíram da casa do Senhor, tinham saúde, tinham família, tinham uma vida sentimental firme, voltaram tudo abalado, coração desfarelado, só o trapo, todo perturbado, às vezes sem casamento mais, sem saúde, por causa das drogas, da bebida. E o que Jesus fez com você? O que Ele fez comigo? Ele nos avistou de longe, e nós chegamos trazendo um coração de farrapo, dizendo: aqui, Senhor, você aceita ainda o meu coração? E de longe Ele se moveu de compaixão por você, e diz: eu morro, morte, e morte de cruz por você, porque eu te amo, porque eu te amo, diz o Senhor, aleluia. E você está dentro da casa do Senhor, vivendo um divórcio silencioso com Deus. Não prega mais, não ora mais, não jejua mais, não faz mais campanha na casa do Senhor. E o Senhor quer saber o que faltou Ele fazer por você. Faltou poucas chibatadas, faltou pouca coroa de espinho. Será que a vergonha, os açoites, os socos que Ele levou, o cuspe que sofreu sobre o seu rosto, será que tudo aquilo não foi suficiente? Era nós fazendo tantas coisas imundas, e Jesus sofrendo os açoites, e nós continuávamos pecando, e alguém estava esmurrando Jesus, e nós pecando, e alguém cuspindo em Jesus, e nós pecando, e alguém colocando uma coroa de espinhos em Jesus, e nós pecando, e alguém com um cano batendo na cabeça de Jesus, e nós pecando, e Jesus pegando o madeiro e subindo na cruz do Calvário para dizer: eu amo. Ele vai precisar de perdão, Ele vai precisar do meu sangue, ela vai fazer a minha obra, ela vai aceitar o meu nome, mas você não quer mais. Você morreu espiritualmente. Você é um filho pródigo dentro da casa de Deus, e Ele está dizendo ao teu coração essa noite: o que faltou eu te dar? Você estava pecando contra Jesus, e os pregos transpassaram sua mão direita, e você pecando contra Jesus, e os pregos transpassaram suas mãos esquerdas, sua mão esquerda.
transpassaram seus pés, e ele ficou lá, agonizando de dor, com sede, sem ar. A cruz sufocava o seu peito, ele suava sangue, ele estava angustiado, ele estava longe do seu Pai por amor de você, e você tem se acovardado de fazer a obra de Deus. Por isso o diabo estava gritando: morte ao filho pródigo, você deveria estar morto, você deveria estar sepultado pelos seus pecados, mas ele morreu para que você tivesse vida. Valorize o que Deus te deu, valorize estar na casa de Deus, entre no templo do Senhor, prostre os seus joelhos e comece a orar a Deus, confessando o teu pecado. Seja humilde com os teus irmãos, venha receber oração. Para de escolher as pessoas, para de escolher pelos cargos, porque foi por causa deste pecado também, de fazermos acepção, de fazermos divisão, que ele foi moído na cruz do Calvário. Glória a Deus. Vai crucificar Jesus de novo. Não basta tudo isso que ele passou por amor de você. Você chegou todo maltrapilho, sujo, mal cheiroso, e de longe ele diz: é o meu filho, é a minha filha, eu amo, Pai. E o diabo lá mata. Há uma palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mata o filho pródigo. E Jesus fala: não, Pai, eu amo ele. Quantas vezes o diabo sobe diante de Deus, e de repente Jesus abre a imagem da cruz do Calvário, enquanto o diabo nos acusa, e há uma palavra para nós, que se nós pecarmos, nós somos dignos de morte. Então ele começa a acusar, e a ira do Pai começa a se acender, porque as acusações são verídicas, irmãos. Você não sabe que ele fica olhando o que você olha, que ele fica observando o que você fala, e ele fica anotando, para levar diante de Deus, para pedir a sua alma. Mata o filho pródigo. Olha lá, é o obreiro na tua casa, olha o que está fazendo. Olha o diácono, olha o evangelista, olha o missionário. Parou de cooperar, parou de obreirar, só usa capa. Mata ele, Jesus. Você chamou ele, mas ele não crê mais. Você é com ele, mas ele não te valoriza mais. Mata. E de repente Jesus mostra a cruz do Calvário, o filho estirado naquela cruz, em vergonha e opróbrio, por mim e por ti. E o Pai olha para a cruz, e ele cheira o sangue de Jesus Cristo, aleluia, e se cumpre em nós o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Mas é necessário, aleluia, você estar em Cristo, porque Deus me mandou trazer a palavra, tanto para aqueles que saíram da igreja, quanto para aqueles que estão na igreja, mas estão vivendo um divórcio silencioso com Jesus. Não amam mais a palavra de Deus, não amam mais a casa de Deus, vêm com murmuração para a casa de Deus. Se esqueceram da Covid, se esqueceram que era ter uma igreja fechada, se esqueceram quão difícil era estar sozinho na sua casa, sem comungar com os irmãos, reclama do irmão, fala mal da irmã. Você está crucificando a Jesus de novo, e se você não tomar cuidado, pode ser que o vingador de sangue alcance a tua alma. Você precisa se arrepender. A palavra é sobre o grande amor de Deus, sobre tudo que Ele fez por nós. Mas se nós pecarmos contra esse amor, será sem juízo, sem misericórdia, o juízo de Deus sobre nós. Não pense você: mas eu era filho de pastor, mas eu cresci num lar crente, de cristão, cresci num lar evangélico. Para Deus pouco importa. Se você não obedece, você não é nada. Se você não obedece, você não é corpo de Cristo, você não tem o Espírito Santo de Cristo. Acabou a conversa.
Pode passar desapercebido aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nada passa desapercebido. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de se arrepender, é tempo de reconhecer. Porque se o irmão dessa casa, que você acha que está dando trabalho, sair do ministério, você vai sentir falta. Porque se de gota em gota nós tirarmos as águas de um rio, ele se seca. Uma gotinha dentro do rio parece muito pouco, mas se todo dia você tirar e não estiver enchendo novamente, vai esvaziar. Se nós não nos tomarmos cuidado com essas atitudes e nos afastarmos do manancial de vida que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus se afastarmos de nós, vai chegar a conta, e a conta pode ser alta demais para você pagar. Faz uma análise sobre tudo que foi pregado, e o grande sacrifício, dor e sofrimento, e o pobre, e vergonha, e maldição, e vitupério que caiu sobre Cristo, por causa de mim e de você. E vê se você dá conta de pagar para o Pai o preço que Ele pagou. Ele não teve pecado. Se você tem um só, você não dá conta de pagar. E eu posso falar por mim, bem-aventurado seria se um só eu tivesse, porque há dezenas de milhares que eu tenho que lutar todos os dias para não voltar para trás. Desperta enquanto é tempo. Desperta, porque Deus se moveu de íntima compaixão por ti. Ele te colocou aí nessa posição. Ele te aceitou todo dilacerado. Pessoas foram violentadas nas suas famílias. Pessoas foram agredidas. Pessoas vieram que não tinham nem roupa para se vestir. Estavam fedendo a pinga. Cheio de resto de pó de cocaína no nariz. E chega para Jesus sem saúde, sem dinheiro, sem família, sem vida sentimental. E Jesus faz o que com você? Vem cá, meu filho. Pega a melhor roupa que tem lá. Põe o sapato. Põe um anel no meu dedo. Porque o ensinamento de Jesus para você é o seguinte: o filho pródigo, longe da casa dele, não era ninguém. E ninguém se importava com ele. Mas dentro da casa paternal, é o herdeiro. Nenhum empregado ergueu a voz para o pai. Quando o pai ordenou, falando, pega lá, todo mundo correu, porque o herdeiro chegou. Jesus disse que nós seremos reis e sacerdotes no reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se você estiver longe de Deus, mesmo dentro da igreja, ou de vez sair para fora, você não passa de um bastardo. E o diabo não é pai de ninguém. O diabo não te ama. E ele não envia nenhum dos seus adeptos para te ajudar. Ele só quer o tempo oportuno para tragar a tua alma, a tua família, e assim consecutivamente, que tragou a tua alma, traga também o teu ministério. E o que você vai falar diante de Jesus, quando chegar o grande dia e Ele falar, mostre-me as tuas mãos, quero ver as tuas obras, os dons que eu te dei, as capacidades que eu coloquei em ti, as portas que eu te abri, para que o meu nome fosse derramado sobre a terra, como orvalho é derramado sobre a erva do campo. Mostre-me as suas obras, do dinheiro que eu te concedi, do bem que você fez ao seu próximo. Mostre as tuas obras. Se você pensar em abrir a sua boca e dizer, mas o fulano de tal, mais o ciclano de tal, não vai adiantar. Não, mas chama lá meu pai e minha mãe, isso não vai adiantar. Não, mas é minha filha, não vai adiantar. Lá é só você e Deus. Nem seu pastor, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos poderão fazer nada por você, igreja do Senhor. O amor de Deus foi muito grande por nós. Não desperdice esse amor, porque o que Cristo nos concebeu é uma dádiva. Mas lembre-se, a mesma pedra
que edifica a casa, se ela está fora da casa, ela derruba também. A arca de Noé era um símbolo de Cristo. Se você está dentro da arca, está salvo da ira de Deus. O dilúvio era a ira de Deus. Mas se você está fora da arca, você estará debaixo da ira de Deus. Amém?